Você já se perguntou por que tem tanto cálcio nos ossos? Já fez confusão entre diáfise, metáfise, epífise? Bem-vindo ao OPA, Ortopedia para Alunos. Aqui você aprende de um jeito fácil e que te ajuda para passar na prova e na vida. Pessoal, antes de começar esse tópico, então vamos lá. Aperta lá no se inscrever, dá um like e compartilha esse vídeo com quem precisa saber um pouquinho mais sobre osteologia, que é o assunto de hoje. Como é a estrutura do osso e como ele é formado, né? E o que acontece grosseiramente no osso. Certo, então, para que a gente tem o tecido ósseo, né? Então, o tecido ósseo é um tecido que vai ter uma função de sustentação e que vai ajudar a promover o movimento. Então, sem o osso, a gente não teria sustentação do nosso corpo e também não teria os braços de alavanca para a gente conseguir fazer os músculos trabalharem e dar movimento, certo? Então, a gente logo fala que a gente é um tecido. O tecido a gente compreende que ele é feito de células. Então, tem algumas células dentro do tecido ósseo. Por exemplo, os osteoblastos, que são as células jovens do tecido ósseo. Eles vão fazer um osso, eles vão depor a maioria de osso, que a gente chama um osso mais imaturo, que a gente chama de osteoide. Cuidado, tem um tumorzinho que chama osteoide, que a gente vai comentar em outra aula. Daqui a pouco aparece um link para você aqui, falando aqui a aula que você tem que assistir de tumor para saber um pouco mais de osteoide. Mas agora a gente está falando de osteoide, é um osso jovem, um osso imaturo. Ele coloca osso e é desorganizado, não tem a estrutura que a gente precisa, que a gente vai ver em cada parte de cada osso, certo? E a gente tem o osteócito. Então, quando o osteoblasto para de colocar o osso e esse osso começa a se organizar, ele acaba ficando aprisionado no tecido e ele vira uma célula mais quietinha, que a gente vai chamar de osteócito, que é uma célula madura num tecido já com uma arquitetura, com uma estrutura adequada. Então, o osteoblasto faz o osso, o osteócito é o osteoblasto que já envelheceu e já está mais quietinho. E o osteoclasto é a célula grande, geralmente é uma célula muito maior, multinucleada, que isso tem vários núcleos, por ser uma célula bem maior, e ele vai tirando o osso. Tá, mas, poxa, para que eu quero tirar o osso? Lembra que o osso é um tecido como outro qualquer, ele precisa de renovação. Então, sempre a gente coloca osso, mas a gente tira osso. Então, o osso tem um negócio que chama turnover, que é essa renovação. A maioria dos tecidos no corpo humano. Certo? E isso vai possibilitar, por exemplo, a consolidação de fraturas. Quando a gente fala de consolidação, se liga no dicionário, se você ainda não sabe, a gente vai ter um monte de dicionário de palavrinhas, mas consolidação é a função do osso em colar, né? E reconstruir a sua estrutura. Certo? É o único órgão do corpo humano que faz isso, por isso que é o mais importante. Então a gente precisa dos osteoclastos para fazer essa retirada, remodelar o osso. Às vezes tirar um pouco de cálcio dos ossos, jogar para a corrente sanguínea, certo? Mas nada é possível sem um companheiro, forte companheiro do osso, que é a cartilagem. Então tem até regiões dos ossos que vão ser recobertas inteiramente de cartilagem, que são as articulações, ou juntas, né? Do inglês a gente chama de juntas, mas em português a gente chama de articulação. Que são as superfícies dos ossos que fazem contato com as superfícies de outros ossos. Por quê? Porque o tecido ósseo, em contato com o tecido ósseo, ou eles se consolidam ou eles começam a se irritar. Então a gente precisa de uma interposição. Essa interposição é a cartilagem. E a cartilagem a gente vai ter um monte de célula nelas também. Por exemplo, o condroblasto, que é a célula formadora de cartilagem, né? E o condrócito, que já é uma célula de cartilagem já adulta, né? Quietinha, já está na dela, a estrutura está lá, ela vai ficar quieta. Mas o tecido cartilaginoso já não é tanto quanto o ósseo. Ele não vai fazer recuperações, não vai ter turnover, ele não vai tentar se multiplicar para resolver defeitos ou falhas. E é por isso que você tem que se ligar na aula de osteoartrite ou artrose, que é justamente essa falha, esse defeito, né, essa lesão na cartilagem que vai levar ao comprometimento das articulações. Mas isso é outra história. Vamos voltar para o nosso básico aqui. Então, os ossos e cartilagens vão sempre andar juntos, né? Tem mais tecido? Poxa, tem sim, tem o tecido sinovial, né, que recobre a articulação. Então, quando você pensa em articulação, você pensa no osso, dando estrutura, né, dando sustentação para uma cartilagem, dois ossos, né, duas partes fazendo a articulação e uma cápsula recobrindo. E essa cápsula libera um líquido que é como se fosse um olhinho na articulação
para essa articulação se manter sempre, né, fazendo um movimento harmônico, sem estresse, né, que é o líquido sinovial. E esse líquido sinovial é produzido pelas células da sinóvia, que são células que ficam jogando esse líquido lá para dentro da articulação. Tranquilo, se liga na imagem aqui. Beleza. E tudo bem, mas do que é feito o osso? O osso é feito basicamente de matriz inorgânica e matriz orgânica. A matriz inorgânica vai ser principalmente cálcio, que é o maior estoque de cálcio do corpo, fósforo e várias outras coisas. Se liga na próxima aula, que é a aula de metabolismo ósseo, que eu vou falar bastante mais do que tem e o que não tem no osso. E também é feito de material orgânico, que vai ter alguns tipos de colágeno, né, para dar uma elasticidade. Poxa, mas vocês perguntam, mas o osso não tem que ser duro? Tem que ser duro. Mas o osso tem que ser flexível também? Tem que ser elástico? Poxa, o osso também tem que ser elástico. Mas por que será? Isso é o princípio de conservação de energia. Se o osso não conseguir dissipar alguma energia, perdendo energia através de elasticidade, ele vai acabar quebrando muito mais fácil. Por exemplo, se imagina se o seu capacete fosse feito de ferro. Você está andando de moto, o capacete é de ferro, você bate e cai com a cabeça no chão. Na hora que você bate, o ferro não tem nenhuma elasticidade, transmite toda a energia para sua cabeça. E ia dar ruim, né? Não ia dar certo. Né? Então, a estrutura muito rígida acaba transferindo muita energia. Agora, se você colocasse um capacete de borracha, ele ia deformar, ia sair e de qualquer jeito ia fazer muita lesão. Então você precisa de um capacete que seja firme, que aguente o choque, mas que dissipe o choque, né? Dissipe a energia. Por isso que o capacete é feito de uma camada mais dura por fora, parece um isopor, uma espuma, né? Que acaba amortecendo um pouco o impacto. Então, é por isso que o seu osso ele tem que ter um componente de rigidez e um componente de elasticidade. Ele tem que ser rígido para sustentar as cargas e ele tem que ser elástico o suficiente para sustentar deformações, para aguentar a deformação e não quebrar, certo? Por exemplo, a gente tem doenças que são defeitos de colágeno, né? Por exemplo, osteogênese imperfeita. Se liga, vai ter uma aula sobre isso também, daqui a pouco aparece um link em algum lugar aqui. E nessa doença o osso, o colágeno é muito pobre, ou ele é pouco, ou ele não existe, ele é mutado, o gene é mutado e ele não existe. E o osso fica extremamente duro. Um osso extremamente duro leva a fratura. Outra doença é a osteopetrose, que não tem defeito do colágeno, mas o osso é muito duro, e esse osso muito duro quebra muito fácil. Mas, do outro ponto de vista, a gente pode pegar, por exemplo, deficiências minerais ou deficiências de vitamina, por exemplo, raquitismo, que deixa os ossos extremamente moles, e aí vão fazer deformidades flexíveis nos ossos, né? Como aparece no raquitismo, certo? Várias aulas à parte, provavelmente vai aparecer vários links para vocês aqui, então fiquem ligados. Certo, então agora que a gente sabe o que tem nos ossos, a gente precisa entender os tipos de ossos. Então, quando a gente vai conversar aqui, a gente vai falar de ossos longos e ossos planos. Então, os longos, geralmente, eles têm uma estrutura meio que se repete, um padrão. Já os planos, por exemplo, os ossos aqui do carpo, eles são ossos pequenos, eles têm formatos variados, a gente vai precisar estudar cada formato variado desse para entender. Mas quando a gente fala de um osso longo, no geral, a gente tem algumas partes dos ossos. Então a gente precisa entender as partes dos ossos. Por exemplo, aquela parte cilíndrica, comprida de um osso longo, que é o meio, né? A gente chama de diáfise, que é a parte dura. A gente tem duas corticais e a medular no meio. A medular nas crianças tem um pouquinho de medula vermelha, e nos adultos tem a medula óssea, que é basicamente gordura, que já não produz mais células vermelhas, né? Quando a gente pega esses dois ossos corticais da diáfise, eles são justamente para sustentar carga. Então a gente vai ter um monte de osteócito ali, um monte de matriz, e esse osso vai ser extremamente duro, compacto. Vai ser um osso que tem pouca célula e muita resistência, tá? Diferente, por exemplo, quando a gente começa a subir ou descer e vai começar a se aproximar da região articular. A gente vai ter uma região de transformação. Então, entre a região da diáfise, que é a parte que sustenta no osso longo, e a região articular, que a gente já vai ver o nome daqui a pouco, a gente tem uma região de transformação que a gente vai chamar de metáfise.
E nessa região o osso geralmente se abre, se alarga, a cortical que está vindo grossa fica fininha, e o osso medular ele começa a virar um osso poroso, um osso cheio um osso poroso. E esse osso que era medular começa a virar um osso esponjoso, que é um osso bastante rico em célula, muitos vasos sanguíneos. Então na metáfise entra um monte de vaso sanguíneo. É uma região muito bem vascularizada, muito diferente da diáfise, que entra alguns vasos, depende muito de inserção muscular, depende do periósteo intacto, e a gente vai ver isso depois em fraturas, porque isso é tão importante, tá? Então a metáfise é essa região de transição. O cortical está afinando, está vindo um monte de osso esponjoso, certo? E a gente vai entender que quando a gente fala da quarta estrutura, a gente vai entender por que a metáfise é tão importante. Então vamos falar da terceira, que é a epífise. Epífise é a parte articular. Então, na epífise, a gente vai ter uma outra característica de osso, que é o osso subcondral, que é o osso que está debaixo da cartilagem. Ele é um osso que vai sustentar, ele é extremamente duro esse osso, mas é uma camada fina. Então, imagina, ó, veio a diáfise, se alargou na metáfise e a epífise fechou na parte articular. O osso subcondral vai ficar bem debaixo da cartilagem. E a cartilagem vai ficar ali. Então, a gente falou em epífise, a gente pensa em osso subcondral e cartilagem. Epífise é a parte que tem cartilagem. Diáfise é a parte que sustenta a carga. E a metáfise é a transição da diáfise para a epífise, que tem osso esponjoso e rica vascularização. Agora, não dá mais para ficar na dúvida, certo? E a gente tem uma quarta estrutura, mas que a gente só vai ver nas crianças, né? Quem está se desenvolvendo. Você já parou para pensar como é que o seu osso cresce? Poxa, né? Mas onde que será que o osso cresce? Quando a gente é mais jovem, a diáfise é o meio do osso, a metáfise é a parte que está se desenvolvendo, e entre a metáfise e a epífise a gente tem uma faixa que a gente chama de fise de crescimento ou cartilagem de crescimento. É uma zona bem estruturada, com várias camadas. Eu vou falar mais para você isso depois, quando a gente for falar um pouquinho de criança, mas é uma parte estruturada do osso que tem 5 camadas, e essa camada vai crescendo. Então, conforme a fise de crescimento vai produzindo o osso, ele vai virando metáfise e vai crescendo o osso. E vai virando diáfise também e vai empurrando para baixo, certo? Ou para cima, né? Obviamente, se eu pegar, por exemplo, vamos pegar meu braço aqui, meu húmero, essa porção, a porção proximal do meu húmero, vai ter uma fise de crescimento. E a porção distal também vai ter uma fise de crescimento, certo? Sempre proximal e distal nos ossos longos. Mas elas vão crescer em ritmos diferentes. Mas a gente fala isso um pouquinho depois. A gente também tem uma outra estrutura que chama apófise, que são partes dos ossos que aparecem porque tem algum músculo tracionando, Então na apófise tem um músculo tracionando e ela começa a sair. Por exemplo, o trocânter maior, por exemplo, a tuberosidade maior do húmero, a tuberosidade menor, o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral, os epicôndilos dos fêmures também. Tá? Então essas são as apófises. Ficou na dúvida? Vai ter um dicionário também sobre o que é a apófise para você lembrar rapidinho, certo? E lembre, cada uma dessas palavras vai ter uma definição ligeira para você caçar nos dicionários de palavras desconhecidas, certo? Certo, então a gente falou das regiões dos ossos, a gente sabe que a estrutura deles, na diáfise a gente tem o osso cortical, na metáfise a gente tem o osso esponjoso, na epífise a gente tem o osso subcondral com a cartilagem, e na fise de crescimento a gente tem a cartilagem de crescimento, que é a parte onde cresce, certo? Então vamos entender um pouquinho as fases de consolidação óssea. Como é que isso acontece? Quando o tecido ósseo é perturbado, a gente faz uma descontinuidade do tecido ósseo, seja ele na diáfise, seja na metáfise, seja na fise de crescimento, que são as fraturas fisárias, se liga que vai ter uma aula sobre isso também, ou nas fraturas epifisárias, que são as fraturas articulares, a gente vai ter um processo de reparo ósseo. Então, a estrutura óssea é a única que consegue fazer esse reparo para tentar voltar ao estado anterior, certo? Dependendo, obviamente, do número de fragmentos, energia do trauma, né? A distância entre os fragmentos, o tecido ósseo vai tentar se recompor da melhor forma possível, certo? Sem ou com cirurgia, isso é muito importante. E essa descontinuidade no tecido ósseo a gente chama de fratura. Nossa, mas minha fratura é só um traço de fratura com meio milímetro de desvio. Desvio é a distância que um fragmento fica entre o outro, longe do outro. Poxa, pode ser uma fratura ou um trincado? Não, é uma fratura.
Nossa, mas é uma fratura muito explodida, os fragmentos estão longe, quebrou? Sim, fratura. Fratura é uma palavra para descontinuidade de tecido ósseo. Não, se você causou uma descontinuidade entre duas porções, isso é uma fratura, certo? E a fratura vai ter as suas fases de recuperação para a regeneração do tecido ósseo. A primeira coisa que acontece quando você fratura um osso, esse osso vai sangrar, porque o osso é um tecido vivo, e o tecido vivo ele tem vasos dentro dele. E esse vaso vai ser lacerado também, junto com a dissociação do tecido ósseo, e vai começar a sangrar. E nessa primeira fase vai ser formado um hematoma, lá pela cascata de coagulação, e esse hematoma vai se organizar, e a primeira parte que vai acontecer para o osso voltar e se reparar. Passaram alguns dias, aí, uns 5, 7 dias, esse hematoma já vai começar a ser invadido por fibroblastos, e esses fibroblastos vão começar a colocar... Fibroblasto é aquela célula que faz o reparo em quase tudo, ela faz tudo do corpo. Então o fibroblasto vai chegar lá e vai começar a colocar um tecido meio fibrótico, ele vai tentar segurar aquele hematoma que não está segurando nada. Então ali de 5 a 10 dias vai começar a ser invadido por fibroblasto. Mas as células que estavam ali mais paradinhas do tecido ósseo, por exemplo, os condroblastos e os osteoblastos, eles vão começar a se despertar e falar, opa, a gente tem que reparar isso aqui. E dependendo de alguns fatores, os condroblastos vão começar a colocar cartilagem nesse hematoma que estava se organizando em fibrose. Isso, quando acontece, a gente tem ali entre 10 a 15 dias, aparece um calo mole no osso, que é uma tentativa já de segurar os dois fragmentos, unindo por um tecido cartilaginoso. Então esse tecido cartilaginoso vai crescendo e vai ser invadido pelo osteoblasto. O osteoblasto é a última célula a chegar e falar, opa, peraí, essa cartilagem não aguenta, ela não segura esses fragmentos. E o osteoblasto começa a colocar um osso, que é um osso imaturo, lembra? Que é o osteoide, e sem muita direção, ele coloca osso ali, coloca osso ali, coloca osso ali, coloca osso ali, não tem uma estrutura definida. E a gente passa a ter o calo duro, que já é um calo que deixa os fragmentos no lugar, que segura. E aí, passar do tempo, esse calo duro vai se ossificando, e na hora que a gente vê no raio-x, ou até no exame físico, por exemplo, se você quebrar a una, você vai notar que vai ficar um caroço bem duro. Fala, poxa, mas o que aconteceu? É que o corpo ele cria mais osso do que ele precisa, e depois o osteoclasto, lembra? A célula que vem tirando o osso, ele vem tirando o osso e aplanando a una, que é a fase de remodelação, que é a quarta e última fase. Então o que acontece primeiro? O hematoma, a fase inflamatória, né? Que isso é comum para quase todo tecido. Depois a formação do calo mole, que é basicamente cartilaginoso. A fase de calo duro, que é a fase de invasão dos osteoblastos que vão colocar osso. E esse calo duro fica tão grande que depois tem a fase de remodelação óssea. Certo? Beleza. Certo, gente? Então, você que está comigo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar para quem precisa saber um pouquinho dessa parte básica dos ossos, certo? Então vamos lá, vamos fazer uma revisão das partes? Vamos lá, guarda no seu coração. Vamos relacionar as partes dos ossos com os tipos de ossos. De novo, diáfise é a parte cilíndrica do osso, sustenta a carga, corticais largas, certo? E tem um osso cortical, sustentação de carga, certo? A metáfise é a parte logo acima, mas que ainda não é articular, né? Que é a parte de transformação para a epífise, mas a metáfise é aquela parte que vai ter o osso esponjoso, vai ter bastante sangue, né? Vai ter um monte de célulazinha ali. E a parte da epífise vai ser a parte articular, que vai ter cartilagem com o osso subcondral, certo? Relembrando, o osso precisa ser mole, o osso precisa ser duro ou o osso precisa ter um componente de elasticidade e um componente de rigidez? Lembra que o osso precisa ter os dois. Lembra o exemplo do capacete? Se o capacete for muito duro, transmite muita energia. Se ele for muito mole, ele não aguenta, quebra e a energia acaba transmitindo para sua cabeça. Então você precisa de um osso que sustente as cargas de compressão, mas que seja elástico o suficiente para resistir, ter uma deformação e voltar ao seu formato original, certo? Então o osso precisa ser rígido e flexível ao mesmo tempo. Então vamos fazer algumas perguntinhas para fixação aqui? Beleza, vamos lá. Tem a primeira pergunta aqui: qual a célula responsável por remover e provocar renovação do tecido ósseo? Lembra? Poxa, a célula que remove é o ósteo, que é de osso. Clasto é aquela célula grande que vai remover o tecido ósseo.
às vezes para pegar um pouco de cálcio e jogar na corrente sanguínea, ou às vezes só para fazer o turnover, que é a parte fisiológica normal do osso. A gente tira o osso, põe osso, tira o osso, põe osso. Por quê? O osso tá velho, tira. Aqui não precisa de tanta carga, né? Não precisa de tanto osso, tira aqui e põe onde precisa. A gente vai ver um pouquinho isso depois em fisiologia óssea. Então é o osteoclasto, certo? Beleza. Segunda pergunta. Quais são as fases da consolidação óssea? Opa, então a gente acabou de ver. Primeira fase, hematoma, ali perto de 5 dias, né? A gente tem a fase de calo mole, que é a invasão do tecido cartilaginoso para fazer uma primeira sustentação. A gente tem a fase de calo duro, que é a invasão do tecido ósseo sobre o tecido cartilaginoso, para fazer essa sustentação mais firme. Isso acontece, cola o osso, consolida o osso, e depois a gente tem a fase de remodelação, que o osso vai ser remodelado para o seu formato original, ou o mais próximo possível, certo? Um parênteses muito importante. Quem que vocês acham que vai ter mais formação de calo e vai querer remodelar melhor? Uma criança ou um idoso? Pensa. Pensou a criança? Acertou. Mas por que será? Porque as células da criança elas são muito mais ativas. A criança tem muito mais células jovens responsáveis por fazer esse tipo de consolidação. Então, até os 10, 12 anos, a gente tem um potencial de consolidação e remodelação fantástico. Depois disso, a gente perde muito. E os idosos, eles perdem mais ainda. Então, eles não têm esse potencial de remodelação tão grande. Então, por isso que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado quando planeja alguns tratamentos em idosos, certo? Terceira pergunta. Qual é a função da fise de crescimento? A fise de crescimento é dividida em camadas e ela é responsável pelo crescimento dos ossos longos, certo? Então a gente vai ver uma figura aqui bonita do que é a fise de crescimento e para que ela serve. Vou falar mais um pouquinho sobre ela também na aula de fisiologia óssea, vou explicar também numa aula própria de fise de crescimento. Certo, pessoal, então você que gostou dessa aula de osteologia, sobre conhecer as regiões do osso, os tipos de ossos que existem, se inscreva, dá o seu like e compartilhe esse vídeo com quem precisa.